Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado em clima natalino, gravando o que provavelmente será o último vídeo do canal para fazer, como prometido, a retrospectiva desse São Paulo em 2024. Um ano muito triste, um ano muito difícil, um ano bem decepcionante, já começa adiantando o vídeo, né? Mas que, por um lado, vai fechando um ano com talvez a melhor notícia que se tem aqui do São Paulo, que é, eu trouxe até aqui nosso instrumento, é a faxina. Finalmente essa faxina começou no São Paulo, talvez é a melhor notícia aqui no 24, no final do 24, no apagar das luzes, né? Para você que não está acompanhando aí, a gente vai falar um pouco, mas saídas importantes como do Rafinha, do Nestor, o Elton Rato, enfim. Eu vou deixar para falar bem essas saídas quando eu fizer a perspectiva, né, de 2025. Esse é outro vídeo que eu vou fazer no início de 2025. Então vamos falar isso nesse vídeo. Mas esse aqui, vamos fazer essa retrospectiva. E já começo também falando, agradecendo a você que passou esse ano aqui no canal, né? Não tive tanto tempo para ficar aqui nesse canal, mas é o segundo ano que estamos com o SPFC arretado. A meta era chegar aos 700 inscritos, passamos até um pouco, então fico feliz. E quando não gravava também era sempre gratificante o pessoal perguntar se não tinha vídeo, né? O pessoal me cobrar. Então é muito importante a participação de vocês, agradeço demais. É um canal simples, um canal que tem o objetivo de falar, obviamente, do São Paulo Futebol Clube, mas a gente sempre traz coisas do futebol e coisas que vão além do futebol. Beleza? Então, dito isto, agora vamos fazer a análise desse São Paulo 2024. Como eu falei, decepcionante, frustrante esse ano do São Paulo, porque é um ano que veio pós título da Copa do Brasil. Então, nós, torcedores do São Paulo, esperávamos uma retomada, né? E no início do ano, se você pegar até os vídeos, eu falava isso, a mídia alternativa falava também, a maioria dos colegas aqui, a mídia tradicional, que o São Paulo vinha forte. Só que foi surpreendido com a saída do Dorival. E aí onde começa o amadorismo dessa gestão aí da diretoria que eu falei. Em geral, na empresa, você está sempre atento àquilo que pode acontecer, sempre vendo as possibilidades. O São Paulo parece que foi pego de surpresa, mesmo com especulações, e aí de forma amadora a diretoria investe no Carpini, treinador jovem que tem futuro, mas que não era a hora de assumir o São Paulo. Então a diretoria assume um risco muito grande que não daria dar certo. Então faltou um pouco de sensibilidade, como eu falei, para um ano de retomada, era para vir um técnico que tivesse as mesmas características, principalmente de experiência. O São Paulo aposta no Carpini, ganha a Supercopa, que você vê que ninguém comenta praticamente. Eu acho que assim, a Supercopa é aquele título que ficava nos álbuns, você lembra os álbuns de figurinha? Você tinha ali. Então vai constar ali, mas que não serve como título. Na época eu falava que muito do time do Dorival ainda se mantinha, e aí o Carpini começa a trabalhar, as ideias não começam a funcionar, a ponto de jogadores ficar à beira do campo, orientando, né, os outros jogadores em campo, como o Rafinha, como o Luciano, como o Caleri. E isso, todo esse trabalho ruim do Carpini culmina numa eliminação, mais outra eliminação vexatória, num Paulista, pelo Novo Horizontino, se não me engano, no Morumbi, ridículo. E aí eu falo uma coisa que o Rogério Ceni falava muito, time grande tem que estar acostumado a chegar em final, e o São Paulo nem no Paulista consegue chegar, talvez nessa época aí de muito tempo sem título, o São Paulo poderia ganhar um Paulista, né, passar um tempo eliminado, depois ir para a final, mas nem isso o São Paulo consegue competir no Paulista. O Carpini é demitido e é a hora da diretoria corrigir a rota. Eu falei isso nos vídeos, quem me acompanha aqui. Só que a diretoria, na minha visão, erra, traz o Zubeldia, enfim, até a gente vai ficar com ele em 2025, mas é um técnico que tem um pouco mais de experiência que o Carpini e que não se destacou em nenhum time. A grande verdade, eu até fiz um short na época, que eu procurei vídeos ali da mídia sul-americana, falando que nem na LDU, onde ele foi campeão da Sul-Americana, ele foi unanimidade, né? Na verdade, a LDU só foi campeão pela altitude e também porque a Sul-Americana, a gente sabe, é a segunda divisão do futebol sul-americano. Alguns times de meio de tabela do brasileiro brigam na Sul-Americana. Exemplo desse ano foi o Cruzeiro. Não nada a se destacar. O Zubeldia vem, pega uma sequência boa, você dá um ano, você vê que eu até vi um pouco do Dorival no início, né? Marcação sob pressão, muita movimentação do pessoal, só que depois a gente começa a perceber limitações do Zubeldia. Dificuldade de trocar, dificuldade de mudar esquema, dificuldade de usar peças, enfim. E aí o São Paulo, eu lembro bem, disputando uma competição, falei isso, pega uma sequência que destrói o Campeonato Brasileiro, que é quando empata com o Corinthians, perde pro Cuiabá em casa, leva uma goleada do Vasco, que eu sou zoado pros amigos vascaínos, né? Um abraço pros vascaínos, sou zoado até hoje.
e aí o Zubeldia se perde em uma competição só. Quando volta às Copas, somos eliminados pelo Atlético Mineiro. Falei o time mais medroso, mais vergonhoso que eu vi esse ano, né? A gente não joga bem em casa, perde em casa, não consegue tirar o resultado fora. E na Libertadores não jogamos mal, mas perdemos no Rio de Janeiro. E em casa, nos pênaltis, não conseguimos ser competentes. Então isso resume o São Paulo 2024. Porque um time totalmente sem gestão, se você parar para analisar, qual era o objetivo do São Paulo? Era a Copa do Brasil, era o Brasileiro. Os jogadores e todo mundo falava que não tinha objetivo, né, que ia brigar por tudo. Mas na verdade é que nenhum time consegue isso, pessoal. Então parte por isso, parte pela comissão técnica, comissões técnicas que não tiveram experiência, que não tiveram pulso, e bem diferente da característica do Dorival, até partindo para a questão dos jogadores que não tiveram, né, compromisso, que não tiveram competência de ganhar os jogos. Analisando aí, já falei isso, a Copa do Brasil, se a gente passa pelo Atlético Mineiro, a gente ia pegar o Vasco, que dava para ganhar tranquilo, e ia pegar o Flamengo, que tinha condição plena de ser bicampeão da Copa do Brasil. Não fez. A Libertadores é outra história. Então esse foi o ano do São Paulo. Por final, a gente ganha de bandeja a Libertadores, que eu já falei isso. O São Paulo ganhou um presente de bandeja que foi a Libertadores, muito por incompetência dos seus adversários. Porque se a gente pegar, por exemplo, o Corinthians, eu estava comentando até com os amigos, se tivesse mais umas rodadas, o Corinthians com certeza pegaria essa vaga do São Paulo. E assim acaba o 2024. Como eu falei, eu acho que o grande problema é gestão, porque a diretoria fazendo coisas muito amadoras, também com uma comissão técnica que não conseguiu definir. Aliás, se você pegar o Zubeldia, que vai ficar para 2020, qual o estilo de jogo do Zubeldia? É ofensivo? É defensivo? É uma questão mais tática? Não dá para saber. E os jogadores, alguns se machucando, perdemos muito, bem frisar, principalmente com nossos volantes, que era aquela espinha dorsal do São Paulo, o Pablo Maia e o Alisson. Enfim, então foi um ano bem difícil e bem decepcionante. Aí, obviamente, também falar um pouco de bom. Eu acho que o que teve de bom, primeiro, como eu já falei aqui, essa faxina que está acontecendo, que ainda está sendo em 2024, que vai embora Nestor, que todo mundo já foi, Rafinha, possa ir mais. Então a faxina é um ponto positivo. Mas dá para também citar o Lucas, que ainda é um cara que joga no São Paulo, que tem amor por essa camisa, que fez a diferença. Acho que o São Paulo conseguiu essa vaga inteira da Libertadores por causa do Lucas, né? A vaga direta. Então ainda temos esse cara. Em algum momento da temporada, os pontas, né? O Ferreirinha, que pediu pro Zubeldia mais chance, uma coisa incrível, né? Porque o técnico tá vendo ali todo dia. E o William Gomes, que é um jovem promissor, mas que o Zubeldia não soube utilizar. Queimou principalmente ali no jogo do Botafogo. Então, assim, em algum momento esses pontos foram importantes para o São Paulo, porque dividiu a responsabilidade com o Lucas. Beleza? Então é isso que tínhamos para falar. Mais uma vez, um ano decepcionante. Acho que 2025 vai ser pior, mas vou fazer isso em outro vídeo. Então vamos ficar por aqui. Desejo para vocês, como eu disse, um Feliz Natal, um ano novo de muita saúde e que 2025 eu pelo menos erre e que seja um ano melhor para o São Paulo. Então ficamos assim. Agradeço mais uma vez a presença nesse canal e um ótimo final de ano para vocês, arretados.